Olá pessoal, iniciando nosso ciclo 3 com a unidade de aprendizagem 3. O tema agora é alocação dinâmica de memória e para que nós possamos aplicar essa técnica de alocação dinâmica de memória, vamos falar um pouquinho das funções calloc e malloc. Bom, primeiro vamos entender o que é a alocação dinâmica de memória. Acredito que o termo já facilita um pouco a compreensão. Nós temos que lembrar como que ocorre a alocação de memória para um código, para um programa de computador. Quando nós precisamos de memória principal, ou o nosso código que nós estamos desenvolvendo precisa de memória principal, o que a gente faz? Nós declaramos as variáveis no nosso código, declaro lá uma variável inteira, por exemplo, compilo o meu código, coloco o meu código para compilar. Quando o meu código ele é compilado, o sistema operacional lê aquele código já compilado que está sendo executado, percebe que eu solicitei a alocação de uma variável inteira, então ele sabe qual que é o tamanho que uma variável inteira está pedindo e já aloca isso em memória principal para que eu possa armazenar os dados do meu código, correto? Mas o que acontece se eu preciso de mais espaço de memória, só que o meu código está rodando, ele está em execução? Simplesmente eu teria que, numa forma simples ou sem aplicação de alocação dinâmica, eu teria que parar o código, parar a execução do meu programa e lá no código alocar, eu preciso de mais uma variável inteira. Coloco a variável, declaro ela, compilo o código novamente, executo, aí tem a variável. Aí quando eu percebo, eu preciso de mais uma. Então, para facilitar a possibilidade de alocação de memória sem que o código tenha que ser finalizado, tenha que haver uma intervenção direta do programador, depois uma nova execução, criou-se, ou nós utilizamos, esse conceito de alocação dinâmica de memória. Essa é uma técnica de programação super bacana e diria avançada também, porque nós conseguimos, enquanto programadores, ter uma dinamicidade na quantidade de memória que foi alocada para o nosso código. Ele não fica mais aquele negócio fixo, declarei a variável, tem aquele espaço em memória RAM. Então, a ideia principal da alocação dinâmica de memória é que eu consiga pedir mais memória ao sistema operacional para o meu código, sem que eu tenha essa quebra, essa finalização do código propriamente dito. E isso amplia muito as possibilidades de desenvolvimento de códigos muito mais robustos. Vários problemas computacionais, onde eu não sei previamente qual que é a quantidade de memória que eu vou precisar, vão ser resolvidos ou são resolvidos por meio de alocação dinâmica de memória. Para que nós possamos aplicar esse conceito, essa técnica de alocação dinâmica de memória, nós precisamos usar um ponteiro que ele faz um apontamento para o primeiro byte de um vetor, né, com um tamanho que a gente define por meio da função malloc. O termo malloc aí vem de memory allocation, ou simplesmente alocação de memória. Qual que é a ideia? Eu informo um total de bytes a ser alocado. Esse total de bytes, ele ainda não está pronto para ser utilizado, tá? É uma quantidade que eu posso utilizar ou não. E é muito importante que quando eu uso a função malloc, ela pode ainda estar fazendo referência
a parte de memória que contém lixos ou dados aleatórios, né? Que a memória principal ela vai recebendo alocações dos vários programas que estão sendo executados no sistema operacional e eu posso simplesmente estar acessando uma parte de memória que tem um lixo qualquer lá, tem um dado qualquer que ficou numa execução anterior. Então, além da execução do malloc, é importante que eu faça a inicialização desse espaço, né? Aí a gente utiliza a função calloc, que é o Clear Allocation. É uma forma que ele faz para inicializar todos os bits com 0 daquele espaço que eu estou previamente alocando, que eu posso utilizar ou não. É uma área ali que fica passível de ser utilizada durante a execução do meu código. Alocação dinâmica de memória, assim como eu disse lá na unidade de aprendizagem sobre vetores e matrizes, precisa ser realizada com muito cuidado, porque há também a possibilidade de buffer overflow. Se eu fizer referências fora desse espaço que está alocado, eu posso levar a uma exceção do sistema operacional, porque é uma tentativa de acesso indevido a partes da memória. Então, tem que ser utilizado com parcimônia. Você, enquanto programador, precisa ter essa consciência ao trabalhar com alocação dinâmica de memória. Nós vamos fazer exemplos de onde usamos a alocação dinâmica. É um recurso fantástico e que todo programador, todo desenvolvedor deve dominar essa técnica de programação. Bom, para esse encontro era isso. Um grande abraço e até a próxima.